E para dar início ao nosso ciclo de palestras, com o tema Lisboa, Patrimônio, Inovação e Empreendedorismo na Cidade, convidamos Branca Neves, arquiteta e diretora da Direção de Projetos da Direção Municipal de Economia e Inovação da Prefeitura de Lisboa. Uma salva de palmas, por favor. Fique à vontade. Obrigada. Muito bom dia. É a minha primeira vez na Bahia e digo-vos que é uma honra estar aqui. É com muita satisfação e agradeço a todos este convite maravilhoso, em especial à Cláudia Vaz, representante da ACM, e a todos os colaboradores. De facto, é uma sensação estranha que eu tenho, porque eu saí de Lisboa, mas é como se eu tivesse chegado a Lisboa, porque sinto-me em casa. Portanto, muito obrigada por este acolhimento e venho-vos falar de Lisboa, que no fundo é a cidade onde eu sempre vivi, com um interregnozinho, mas de facto a cidade que eu tenho no coração e onde eu trabalho há mais de 25 anos, diretamente na Prefeitura. Vamos a ver se eu consigo me... Ok, deixa-me lá ver aqui um bocadinho. Ok, fica aqui então. Obrigada. Preciso de um bocadinho de água depois, ok? Bom, eu vou falar das diversas ações que Lisboa tem vindo a desenvolver, nomeadamente a Prefeitura, na área do património, inovação e empreendedorismo, que são de facto as três componentes muito importantes que nós temos neste momento. Vamos ver se eu consigo passar aqui os cenários. Ora bem, só muito brevemente a identificação de Lisboa, o bilhete de identidade de Lisboa. Nós somos uma população na área metropolitana de à volta de 2,5 milhões de habitantes, 2,8 milhões, e temos uma população de 550 mil habitantes. A cidade tem vindo a reduzir a população e as ações que têm vindo a ser desenvolvidas é no sentido oposto, precisamente, de atrair população à cidade. É uma cidade que tem muitas empresas neste momento, a área metropolitana e a cidade de Lisboa tem atraído cada vez mais investidores e empresas, e é disso um pouco que também vamos falar. Lisboa tem 17 km de frente rio, uma frente ribeirinha, que parcialmente, só parcialmente era acedida pela população. Isto porquê? Porque há um porto que sempre fez parte da cidade de Lisboa e só em 3 locais é que nós conseguíamos chegar ao rio, o que era de facto uma angústia relativamente grande, porque temos um rio maravilhoso. Na fotografia do lado direito vemos precisamente Lisboa integrada na área metropolitana de Lisboa. O Tejo é o rio que banha toda a cidade e que vai desaguar logo de imediatamente a seguir no Atlântico. Temos 2 pontes que ligam as 2 margens nesta zona de Lisboa e temos um Cristo Rei também que nos abraça do outro lado a cidade, recordação do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem um património vastíssimo, são mais de 800 anos de património, desde os Jerónimos a Torre de Belém, que simbolizam os descobrimentos dos portugueses. E depois temos, de facto, uma estrutura urbana na Baixa, a chamada Baixa, que é a parte mais antiga, que sofreu um forte terremoto no século XVIII, como sabem, em 1755. O plano do lado direito mostra o plano do Marquês de Pombal, que foi, de facto, primordial para a renovação da cidade nessa altura. A estrutura reticulada que se criou e o sistema pombalino de gaiola que permitia que em novos sismos os edifícios se sustentassem e não tombassem, de facto foi primordial e foi, no fundo, pioneiro em todo o mundo. Não há mais nenhum sistema semelhante à estrutura pombalina, à gaiola pombalina, como nós chamamos. Portanto, é uma cidade de 7 colinas e essas 7 colinas a gente tem que as vencer de alguma maneira. Portanto, temos imagens do castelo, temos imagens de espaços públicos, sempre o rio a bailar, sempre o rio lá ao fundo. E, de facto, essas 7 colinas a gente tem que as vencer através de elétricos, elevadores, ascensores, muitos deles com muita criatividade, dado que também são base para os artistas poderem, no fundo, mostrar as suas características. No fundo, temos aqui à esquerda o ascensor da Bica com uma reprodução da calçada artística. Calçada artística que
cobre grande parte, uma parte muito significativa da cidade, praticamente toda a cidade está coberta à calçada, mas a calçada artística localiza-se nas zonas históricas. Eu fiquei muito satisfeita, eu sabia que eu vinha encontrar calçada artística na Bahia, e aí está ela nos vossos passeios, a dizer que no fundo nós temos de facto este património em comum também, não só o edificado, mas o espaço público, o pavimento da calçada artística que eu tanto prezo. E, de facto, como veem, temos um mar largo, semelhante ao que vocês têm aqui nas vossas praças, e, de facto, toda uma intervenção. A fotografia do lado direito em cima demonstra uma intervenção moderna da calçada artística que artistas plásticos adotaram no Parque das Nações, e sobre isso eu falarei mais adiante, que é, de facto, uma zona muito recente, desenvolvimento urbano, mas onde também estão presentes elementos patrimoniais, neste caso o pavimento. Os detalhes, e depois, de facto, Lisboa tem mobiliário urbano específico, tem de facto os jardins, tem as vistas para o Tejo e tem o cheiro dos sagarandás. O cheiro é também muito importante para as cidades, porque nós conseguimos localizar certos locais precisamente pelas flores, pelo cheiro da cidade. Ora, esta cidade é uma cidade que tem atraído desde sempre turistas. Nós temos 4,5 milhões de turistas por ano que de facto conseguem mexer na cidade de maneira incrível, não é? Nós temos muito turista, e Lisboa neste momento fervilha de turistas. Muitos deles vêm para visitar não só o património, o castelo, tudo isso. Temos aqui à esquerda o novo Museu dos Coches, e nisso temos uma coisa em comum, porque foi o arquiteto Paulo Mendes da Rocha que projetou este novo edifício. E, portanto, nós temos muitos espaços e muitos locais que são muito atraentes, e, portanto, o turista é de facto uma permanência, é um elemento permanente na cidade. Mas a cidade não vive só de turismo, logicamente, e portanto era necessário, e a Câmara Municipal de Lisboa desde os anos 90 começou a implementar uma estratégia de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, um plano estratégico de desenvolvimento assente em alguns pressupostos, no fundo reposicionar Lisboa como capital atlântica da Europa. Nós estamos no extremo atlântico, somos a ponte para a América Latina, para a América do Norte também, e de facto também posicioná-la como um elemento importante do Mediterrâneo, uma porta para o Mediterrâneo. Portanto, temos uma boa posição geoestratégica, temos património natural, temos património cultural, e pretendíamos de facto que a cidade tivesse muito dinamismo económico e com isso marcasse e fosse distinta nas outras cidades. A gente sabe que hoje em dia não são os países que fazem concorrência, entre aspas, mas são as cidades. As cidades é que, os rankings das cidades é que no fundo atraem mais ou menos investimento, população, turistas, etc. Ora, portanto, como eu estava a dizer, em 1992 surgiu um plano estratégico. Até lá a gestão fazia-se também com um plano diretor municipal, mas era muito mais uma gestão casuística, caso a caso. Portanto, não havia uma estratégia definida. Essa estratégia começou a ser definida, como disse, em 92. Simultaneamente desenvolveu-se um PDM, o Plano Diretor Municipal, em 94, que no fundo já tinha um grande objetivo, que era transformar a zona oriental da cidade, que era uma zona obsoleta, era uma zona industrial, onde ninguém ia, ninguém conhecia aquela zona, era de facto um espaço fora de tudo. Tinha uma degradação muito grande, porque a indústria tinha desaparecido, as grandes empresas tinham desaparecido e, portanto, era um espaço que precisava de ser renovado. Estes são os princípios, os objetivos estratégicos do Plano Diretor Municipal e do Plano Estratégico, no fundo, que pretendia equilibrar socialmente a cidade, dado que havia muito desequilíbrio e o afastamento da população do centro criava problemas graves, não é? Depois também promover e estimular todo um conjunto de regeneração urbana. A reabilitação urbana sempre esteve presente, mas era preciso dar-lhe um incentivo mais forte. E, portanto, não vale a pena estar a ler, mas de qualquer modo são tudo objetivos que no fundo estavam subjacentes com a intenção de pôr Lisboa no mapa de uma maneira diferente. E a maneira de pôr Lisboa no mapa foi de facto a Exposição Internacional de 1998, que foi mágico. Posso-vos dizer, na altura, 1998 foi um ano mágico, e já agora também porque nasceu o meu filho nesse dia, desse ano, mas transformou a cidade, transformou os lisboetas, transformou todo um ambiente que a Expo veio trazer. E porquê?
Para já foram 330 hectares de intervenção, dos quais 30 hectares é que nós tivemos a exposição inicialmente. Porquê que surgiu isto? Foi de facto um conjunto de situações que concorreram todas ao mesmo tempo. Fazia 500 anos que Portugal tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia, havia uma estratégia de planeamento latente. Por outro lado, era importante falar sobre os oceanos, dado que na altura, e começou de facto a falar-se da necessidade de proteger os oceanos, e de facto a Expo foi muito à volta da temática do mar. Havia disponibilidade de fundos estruturais europeus, que é muito importante. De facto, nós não conseguiríamos ter feito aquela intervenção sem meios financeiros externos, não é? E porque, de facto, os grandes eventos são driving forces, são, de facto, momentos de transformação muito grande. Se não tivesse ideia Expo, posso-vos garantir que aquele espaço nunca na vida teria sido renovado e reabilitado como foi. E daí nós temos a intervenção, porque foi um espaço que foi recuperado, reconstruído para futuro, não foi só única e exclusivamente para a exposição. Nós aprendemos com Sevilha, por exemplo, que tinha sido tido uma exposição internacional e que não conseguiu recuperar o espaço e acabou por, no fundo, ser uma zona um bocadinho abandonada e fora de tudo. Em Lisboa, desde o princípio, o objetivo era: a Expo será o futuro Parque das Nações, uma área integrada na cidade, com novos equipamentos para a cidade, e isso foi o que nós conseguimos transformar. Em cima vê-se o site e depois todas as zonas que eram parques de estacionamento transformaram-se em habitação e, portanto, o núcleo central manteve-se. Foi feito um concurso internacional, foi muito importante também, de facto, porque isso abriu Lisboa ao mundo. Arquitetos de todo o mundo vieram e, de facto, foram projetos espetaculares que nós recebemos. E aqui temos, durante a Expo, e depois já a estrutura urbana do Parque das Nações, que é como existe neste momento. E aqui temos, de facto, são edifícios paradigmáticos, são elementos únicos. Nós temos uma grande arena, um grande espaço, porque não tínhamos espaço para fazer grandes eventos. Temos o Pavilhão de Portugal, uma estação multimodal feita pelo arquiteto Calatrava. E tudo isto são elementos, de facto, de qualificação também do espaço público, que, como veem, são super agradáveis. As pessoas, de facto, vão até ao Parque das Nações, para já porque está muito perto do rio. Aliás, o rio está permanentemente presente. Há esplanadas, inclusivamente, por causa do calor, criaram-se uns vulcões de água que são a delícia de toda a gente no verão, e, portanto, esta qualificação do espaço público atrai imensas pessoas. Os novos equipamentos, embaixo é o Oceanário, foi feito pelo arquiteto Chermayeff, um norte-americano, que tem milhares de visitantes todo o ano, é um local fantástico. O Pavilhão do Conhecimento, que é um local, de facto, feito de propósito, também na altura era um pavilhão com outra especificidade, mas tornou-se um polo de conhecimento e de inovação. É onde existe um centro de ciência viva, que tem programas com os jovens e exposições permanentes nesta área. Portanto, uma nova centralidade urbana e, de facto, um espaço de muita qualidade. Este espaço, a qualidade do espaço tem também a ver com as infraestruturas. Todas as infraestruturas foram colocadas subterraneamente, portanto não existe um cabo à vista, não existe fios no ar, não existe absolutamente nada. Portanto, as galerias técnicas não são condutores, são galerias técnicas e, portanto, isso permite desenvolvimento de tecnologia e fazer qualquer intervenção no espaço público, nas infraestruturas, perdão, sem ter interferência no espaço público. Não temos a cidade esburacada como noutros sítios isso acontece. E queria-vos só apresentar um pouco este timeline, porque no fundo é preciso a gente às vezes também perceber como é que estas coisas acontecem no tempo, porque de facto nós podemos ter um antes e o depois quase. De antes havia, como disse, a tal gestão urbanística. A partir do momento em que começou a haver um plano diretor municipal, um plano estratégico, tudo isso acabou por no fundo desenvolver outras ações e nós podemos ter, deixa-me só ver que eu vou tentar, será que eu posso falar assim também? O ponteiro não dá, peço desculpa. Nós temos 90, portanto, a partir daqui nós temos o plano estratégico, temos a exposição, 98, e depois a partir daqui temos novamente a revisão do plano estratégico, temos a visão 2012, 10 anos depois, e depois temos um conjunto de ações que no fundo marcaram a vivência da cidade. É curioso porque eu pus aqui o primeiro Rock in Rio, porque de facto, a partir do momento em que nós tivemos, em 2004, o primeiro Rock in Rio, 2 em 2 anos, nós temos este grande evento, que marca muito importante, uma marca muito importante na cidade. Portanto, tudo isto são ações que, no fundo, marcaram épocas de desenvolvimento da cidade e, portanto, a partir daqui, nós conseguimos perceber
qual foi a evolução? A partir de 2005 entrou um novo executivo e é muito importante a gente chamar a atenção para a questão do executivo. As decisões políticas são primordiais para a transformação da cidade. Se há boas decisões políticas, elas de facto têm consequências. Se não houver decisões políticas, as coisas ficam um bocadinho paradas. Portanto, nós temos aqui, de facto, um conjunto de ações que criaram uma dinâmica na cidade que chegou até aos nossos dias e continua a haver. Ora bem, este timeline, só para nós percebermos um pouco a nossa evolução da cidade, voltamos outra vez à visão estratégica, porque a visão estratégica também vai mudando em função da evolução da própria cidade e em função dos desafios que vão surgindo. Hoje vivemos numa cidade completamente de uma maneira diferente do que vivemos há 10 ou há 20 anos. Há outras componentes, há outra tecnologia e isso de facto também nos obriga a mudar a estratégia com que vimos a cidade e como é que queremos atingir objetivos no futuro. Eu estou a falar muito depressa? Estou? Eu sabia. O meu entusiasmo de falar é tão grande que eu esqueço-me que eu estou no Brasil e preciso de legenda, não? Ok. Mas podem levantar o braço e dizer stop, estás a falar muito depressa, ok? Bom, é que eu tenho tempo para cumprir. Bom, nova visão estratégica. Nós queríamos uma cidade de bairros, portanto, onde as pessoas vivessem bem no seu bairro, no seu sítio onde moram. A Lisboa, uma cidade de empreendedores, onde cada um pode ter um papel importante no desenvolvimento da sua cidade. E um conjunto de outros estes 4 eixos que no fundo são aqueles que fazem com que a cidade chegue ao ponto de quebra. Uma Lisboa cidade moderna, uma cidade de culturas. A cidade de culturas, nós somos uma cidade multicultural e portanto estes eixos acabaram por também fazer com que certas ações no terreno se fossem desenvolvidas. Em 2005, quando o Presidente da Câmara, na altura António Costa, agora nosso Primeiro-Ministro, tomou posse, tomou como objetivo primordial requalificar a parte baixa da cidade, o centro histórico. E essa intervenção que eu tive a sorte de coordenar foi um trabalho maravilhoso. E quando eu tive a sorte é porque de facto não creio que não vou ter a oportunidade de voltar a fazer a coordenar uma ação como foi esta. Qual era a intenção? O Terreiro do Paço precisava de ser retomar a identidade, valorizar o espaço privado e criar novas funções. Eu vou-vos dizer como é que era o Terreiro do Paço. Durante 10 anos, esta praça com 4 hectares de dimensão, que é o coração da Baixa, é aquela praça gigante que nós temos à beira do rio, durante 10 anos teve aqueles tapumes que vêm ali e ninguém via o rio para o lado de lá. Houve crianças que nasceram que não sabiam que para o lado de lá havia rio, havia água. Portanto, tudo isto por causa de uma intervenção do metropolitano. O metro subterrâneo teve um problema porque passava mesmo à beira da água e, portanto, foi um problema complexo e não havia maneira de ele ser resolvido. O Presidente da Câmara, António Costa, resolveu, de facto, pegar o assunto a sério e o que é que se fez? Uma praça tinha sido uma entrada, era a sala de visitas de Lisboa, no século XVIII e XIX. A Rainha Isabel II chegou a entrar de barco no Cais das Colunas, aqui à esquerda, transformou-se nos anos 60 e nos anos 70 num enorme parque de estacionamento. Um amigo meu diz que é o parque de estacionamento mais belo da Europa, até que, de facto, passou a ser uma praça para as pessoas. E esta intervenção teve como nome o Terreiro do Paço, ao domingo, é das pessoas. Era uma praça onde circulavam os automóveis, o transporte público, mas era uma praça de atravessamento. Porquê? Porque as pessoas que trabalham na Baixa atravessavam a praça para apanhar o barco para ir para a outra margem onde moravam.
Conclusão, a praça deixou de ter, de facto, a função de praça, de ponto de encontro das pessoas. Sempre foi um local do Estado. Todos os ministérios estavam instalados nos edifícios que contornavam a praça e, portanto, passou a ser um local longe. Era o poder que estava lá em cima e não havia, de facto, uso, utilização, nada. Passámos a fazer um programa. Esse programa, durante 79 domingos, foi 1 ano e meio, todos os domingos, nós tínhamos atividades culturais, lúdico-culturais nesta praça. Toda a gente podia participar. Nós tivemos participações de todas as pessoas que quisessem, tivessem uma ideia. Performances, música, teatro, exposições diversas, todas as instituições, de facto, tivemos uma participação e uma abertura à praça que nunca tinha havido. Só para vos dizer, a Prefeitura, na altura, tinha 13 direções municipais, 13 serviços diferentes. Todos os dias, praticamente, tínhamos que contar e trabalhar com 9 direções municipais. Portanto, toda a Prefeitura, praticamente, estava envolvida neste grande projeto, porque era preciso regular o trânsito, era preciso trazer plantas, fazer limpeza, etc. Foi um trabalho que juntou uma equipa fabulosa e quando terminou só ficámos todos com imensa pena. Mas o que é que aconteceu? De facto, nós conseguimos ativar, inclusivamente, espaços interiores que nunca eram visitados pela população. Ali temos o Supremo Tribunal de Contas, que era um espaço fechadíssimo, ninguém conseguia. Nós conseguimos ter atividades, e aquilo era a planta, todas as semanas, todos os domingos tinha uma planta nova com as novas atividades e o que nós íamos desenvolver, desde aulas de dança, música, teatro. Fizemos uma exposição de umas árvores pequeninas feitas pelas escolas. Tudo isto, de facto, foi um manancial de iniciativas. As arcadas que eram habitadas por sem-abrigos e pessoas drogadas, acabou por, no fundo, ser espaços de esplanadas, e tudo isto durante o fim de semana, domingo. Durante a semana, que voltava outra vez ao movimento, mas isto com a intenção de transformarmos depois a praça como ela está. Ou seja, passou de um parque de estacionamento para uma praça onde há transporte público no topo norte da praça, mas o resto é só para peões. Temos esplanadas, temos lojas diversas, essencialmente de restauração. Como veem, está aberto para o rio, temos o rio em frente, maravilhoso, e a praça em cima, como ela ficou com um novo pavimento e uma nova abertura para a frente ribeirinha, inclusivamente, que também foi reabilitada. Portanto, aqui temos, é super simpático estarmos sentados numa esplanada no Terreiro do Paço. Portanto, tudo isto foi objeto de uma intervenção que passou de um programa de animação cultural para uma intervenção física. Portanto, há diversas maneiras de reabilitar o património. Aqui encontramos esta maneira que, de facto, resultou. Posso-vos dizer que resultou, e muito bem. Ao mesmo tempo, toda esta frente ribeirinha, como vos disse, estava muito degradada, ninguém intervia, porque esta parte pertencia ao Porto de Lisboa, à administração do Porto de Lisboa, que era nível superior, era Estado. Portanto, nós temos a Prefeitura e depois temos o Estado. E o Estado era dono de toda a outra face, exceto 3 poucos. O Terreiro do Paço, o Cacho de Areia e a zona de Belém. Como veem em cima, era uma zona completamente abandonada e transformou-se num espaço maravilhoso, onde as pessoas até podem tomar banho se quiserem, molhar os pés. O trânsito desapareceu, passou a haver uma zona pedonal e, de facto, tudo isto foi uma transformação que se deu em 10 anos, podemos dizer, 2005 até agora. Um outro espaço imediatamente a seguir é a zona do Cacho de Areia, que também está a ser intervencionada neste momento. E toda esta linha de costa, como veem, tem tido intervenções pontuais que vão, ao mesmo tempo, vão fazendo o somatório, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, de modo que toda a linha vai tendo intervenções pontuais para daqui a um pouco a gente ter tudo recuperado. Aqui embaixo temos, na ponta do limite de Lisboa,
O Centro Champalimau é um centro de investigação de reconhecimento internacional neste momento. Foi um grande magnate português que nós tivemos, deixou toda a fortuna precisamente para criar um centro de investigação neste local que foi construído, como digo, no limite de Lisboa. Vamos ter um novo terminal de cruzeiros. Nós recebemos imensos cruzeiros todos os anos, num crescendo. Vai haver um terminal novo, feito pelo arquiteto Carrilho da Graça, tínhamos estado ontem a falar disso, precisamente. A estação sul-sueste também é do arquiteto Cotinelli Telmo, vai ser intervencionada pela neta do arquiteto, e toda esta zona vai ser também um centro náutico de turismo. E como veem, toda esta zona é uma zona maravilhosa de espaço público, de lazer e de usufruto. Ora bem, mas não é só do património, neste caso, e desta zona histórica, mas muito rapidamente falar do que é que a Câmara Municipal de Lisboa também está a fazer a nível da habitação espalhada pela cidade, habitação municipal. Nós desenvolvemos um plano local de habitação. Esse plano local de habitação é muito importante porque dentro do plano local de habitação há um programa BIP-ZIP. Este programa BIP-ZIP é um programa de intervenção em bairros de intervenção prioritária ou zonas de intervenção prioritária. Porquê? Porque nós, nos anos 90, Lisboa, como a Bahia, tinha tido muita gente que veio para o centro, não havia habitação para todos e, portanto, as pessoas tinham que procurar maneira de morar. E então construíram casas pré-fabricadas, construíram barracas em locais os mais díspares possíveis e, de facto, Lisboa tinha um conjunto de casas degradadas que era completamente impossível. Na altura, o prefeito resolveu criar um grande programa com o governo, porque é importante, isto são governos, o governo tem que dar algum dinheiro, chamava-se Plano Especial de Realojamento, em que realojámos 20 mil pessoas. Foram 12 mil famílias que passaram a ter uma casa decente, um apartamento para poderem viver e, portanto, todas as barracas, todas as casas que não tinham condições foram completamente demolidas. Nesses sítios foram feitas outros prédios e hoje em dia nós não temos barracas nem temos casas degradadas a esse nível. Logicamente que, passados estes anos, era necessário fazer uma intervenção nesses edifícios também, porque a manutenção é necessária. Este programa do Plano Local de Habitação e a intervenção, como disse, estão espalhadas ali pela cidade as diversas áreas onde este plano intervém. Tem um outro programa dentro do Programa Local de Habitação, este tal BIP-ZIP. O que é que pretende o BIP-ZIP? Trabalhar com as comunidades locais, os habitantes, os comerciantes, toda a gente que vive naquele bairro tem ideias, tem propostas para fazer, para melhorar o seu bairro, e então este programa ajuda as pessoas que têm que criar grupos, apresentar um programa e um projeto para depois ter o financiamento. Neste momento, o projeto este ano tem 1.600.000 euros para distribuir por diversos projetos. E entra no plano de atividades da Prefeitura e a Prefeitura só pode gastar naquele projeto, não pode pôr o dinheiro noutras coisas. Portanto, é uma maneira de fazer intervir a população local, as pessoas, os habitantes dos bairros, e de verem transformar e criarem coisas que necessitam. Vou-vos apresentar só este projeto. Este tem a ver com um bairro histórico, que por acaso, onde eu moro, fica no limite de Lisboa, e é uma zona histórica, um núcleo histórico que precisa preservar-se. A população é muito ativa e participa muito, tanto mais que este projeto que vos vou apresentar foi uma proposta de moradores no orçamento participativo. Nós temos o orçamento participativo todos os anos e todos os anos há candidaturas de grupos de população, de habitantes, que depois vêm desenvolvido com a Câmara, com a Prefeitura, os projetos. Aqui, no fundo, o que é que nós pretendemos? Retirar os automóveis e transformar o espaço público, que era muito anárquico, como veem,
passou a ser mais organizado, passou a ter um espaço pedonal, que neste momento, no verão, está sempre cheio de esplanadas, onde se fazem as festas. Portanto, é um antes e o depois, como vem, diferente, nota-se. E, portanto, a partir daqui, esta intervenção tem também a ver com a mobilidade. Criou-se a imagem das zonas 30 e essas zonas obrigam a que não haja trânsito a mais de 30 km de velocidade. E, portanto, tudo isto é um ambiente, como vem, transformado. Isto com o objetivo também de ter um grande plano de mobilidade para a cidade, porque a cidade, apesar de ser uma cidade de 7 colinas, sempre houve a ideia que não se podia andar de bicicleta. É muito complicado, mas não é verdade. Foi feito o plano de mobilidade e, como vem, tem ali uma rede de pistas cicláveis que permite que haja uma circulação de bicicletas, os carrinhos de bebé também, que no fundo às vezes não tinham espaço, pessoas com deficiente e com dificuldade de movimentarem-se, as cadeiras de rodas, tudo isto acaba por, no fundo, criar um espaço de circulação muito mais favorável à mobilidade. Ora, outra das coisas importantes foi gerir a cidade. Quando é tudo muito centrado, perdem-se muitas vezes as ligações e os percursos burocráticos são muito grandes. O que é que se fez? Nós tínhamos 56 freguesias, são pequenos distritos, cada um com um presidente, com um executivo, muito complicado. Reduziram-se de 56 para 24, o que tornou mais ágil e passaram a ter competências que antes não tinham. Competências no espaço público, nos equipamentos, na limpeza, e isso está mais perto da população e, no fundo, faz com que não haja tanta centralidade e as pessoas tenham mais facilidade na própria ligação com os eleitos locais. Aqui temos então o orçamento participativo, que é um processo de ouvir. Há assembleias de esclarecimento, as pessoas apresentam as suas propostas, têm que fazer a proposta de acordo com regras, existem regras, não é? Mas depois, no fim, são escolhidos os projetos, a participação das pessoas é feita, por exemplo, a primeira vez fez-se numa fachada de um edifício do Museu do Design. Cada um que passasse escrevia no post-it o que gostava para a sua cidade, ou que gostava que tivesse feito. Então, toda a parede do prédio ficou cheia de post-its, foram todos recolhidos e foram depois selecionados as melhores ideias. E surgiram ideias fabulosas, como posso-vos dizer. Aqui temos os procedimentos, quantas propostas é que aparecem, cada vez há mais, não é? A seleção é cada vez mais difícil, mas há uma coisa que a gente também faz, que é fazer o orçamento participativo nas escolas. Os pequenos, desde pequeninos, começam a aprender a participar e a dizerem: a minha escola precisa disto ou daquilo, eu quero um recreio melhor, e tudo aí acaba por ser um início com os jovens, com os mais pequenos, porque os jovens vão ser os futuros talentos e são os jovens, as crianças, que vão tomar conta do património que a gente lhes vai deixar, que vão tomar conta da cidade que nós lhes vamos deixar. E se eles de pequenos começarem a perceber que a ação deles é muito importante e é necessária, o resto vai ser mais fácil. Ora bem, a cidade precisa ter, segundo o Richard Florida, que diz que de facto a cidade tem que ser tolerante, tem que ter talento e tem que, no fundo, também ter tecnologia para poder evoluir e tornar-se uma cidade criativa e uma cidade inovadora. Lisboa tem isso, tanto mais que tem aqui o quadro, é muito complexo, não vou-vos dar números, mas só para perceber que de facto que a Lisboa tem essa componente, tem muitos estudantes internacionais, cada vez mais, tem de facto muitos investigadores e isso ajuda imenso. É uma cidade tolerante, 50 nacionalidades coexistem na nossa cidade, temos um largo que no fundo foi transformado, foi remodelado também, é um ponto de encontro das pessoas das diversas nacionalidades. E temos a tecnologia, como vos disse, o Parque das Nações tem essa tecnologia e toda a cidade praticamente tem rede de Wi-Fi e isso permite que haja uma ligação muito grande com o mundo. Portanto, dentro disso, dentro dos diversos clusters estratégicos que a Câmara e a Prefeitura decidiu, as criativas foram as primeiras. Porquê? Porque
acaba por, no fundo, temos todas as condições para desenvolver polos criativos e daí que Lisboa acaba por apostar muito nisto. São as áreas que foram definidas como áreas criativas, desde a dança, a música, a moda, a joalharia, o artesanato, o património, enfim, uma quantidade de elementos, mas dentro de um território, porque o território também é importante. Se o território for estimulante, tudo isso ajuda à criatividade. E, portanto, nós temos uma rede de incubadoras que não se sabia que existiam tantas, mas a partir do momento em que pomos numa planta, no território, um conjunto de incubadoras, são os locais onde as empresas têm condições para se desenvolverem, porque têm mentores, têm apoios, têm todo um serviço que lhes permite rapidamente montar uma empresa, criar uma empresa, acabam por, no fundo, terem um espaço, e este foi o primeiro, foi aprovado no Orçamento Participativo, a primeira Startup de Lisboa. A primeira Startup de Lisboa, que no fundo foi criada em 2011, é uma bandeira da Câmara Municipal de Lisboa no que diz respeito precisamente ao empreendedorismo. É um espaço, como veem, que tem criado empresas, tem criado empregos, tem de facto sido um local onde muitos jovens, normalmente, mas qualquer pessoa pode chegar e, com um preço módico, ter um espaço e poder criar a sua empresa. Porque não é preciso ter uma loja, não é preciso comprar um andar, não é preciso nada disso. É um cantinho, uma secretária com um computador e está feito. Para apoiar tudo isto, os empreendedores começaram a vir em catadupa para Lisboa, há uma segunda e depois há, inclusivamente, um espaço onde eles podem estar durante 3 meses, no caso de não encontrarem casa. O Fab Lab, que é um laboratório de prototipagem também, que permite que qualquer pessoa que tenha uma ideia, quer lançar um produto, mas não sabe como é que ele vai ser feito, experimenta neste Fab Lab e depois testa para ver se pode lançar o produto no mercado. Aqui são espaços de coworking, são espaços comuns, de espaço onde a pessoa pode trabalhar com outras pessoas e criar as tais redes, entre os quais temos o LX Factory, que foi é uma entidade privada, mas que de facto conseguiu atrair muita gente, muitos investidores. É um espaço fabuloso, que depois não tem só espaços de trabalho, mas tem restaurantes, tem lojas diversas, tem uma livraria fabulosa, exposições, galerias de exposição. O Village Underground, isto foi um projeto que veio de uma moça que veio de Londres e com os contentores, nos contentores criou escritórios precisamente na área criativa. Como veem, é um ambiente muito engraçado. O autocarro aqui embaixo é o restaurante, onde se come. Portanto, tudo isto num ambiente muito criativo e um recente centro de inovação da moraria que foi precisamente colocado, instalado no coração de um centro histórico. A startup, como eu vos falei há pouco, foi colocada precisamente na Baixa, numa rua que não tinha grande comércio, que não era muito atrativa e acabou por ser um polo dinamizador. Foi muito importante colocar a startup na Baixa, que foi um momento de reabilitação também que começou a alastrar. O Centro de Inovação da Moraria é recente, é um local onde podem ser instaladas todos os criativos na área da moda, etc., como eu disse há pouco. Está no coração da Moraria. Moraria, como diz o nome, era o bairro onde viviam os mouros. Era um local, e é um local ainda com muita degradação. Enquanto que o Castelo e a Alfama estão mais visíveis, a Moraria sempre ficou muito afastada. Tanto que, em cima, era um local de prostituição, era um local de droga, um local onde ninguém ia, ninguém passava só ao lado. O que é que aconteceu? O prefeito, resolveu mudar o seu escritório, o gabinete e toda a sua equipa para a Moraria, para este Largo do Intendente. Toda a gente o chamou de doido. O que vai fazer? O prefeito vai para ali, para aquele local. O que é um facto é que o prefeito está ali, que é o nosso primeiro-ministro agora. Acabou por, no fundo, criar uma dinâmica em que fez-se a recuperação do espaço público, que, com um programa cultural que, no fundo, trouxe pessoas também para cá, para o bairro, para o local, acabou por, no fundo, permitir que
outros viessem, os restaurantes, as lojas de produtos tradicionais, criaram-se espaços, hotéis para os artistas virem e permanecerem, uma dinâmica incrível. Isto por uma pequena ação do prefeito ter decidido mudar o escritório, o seu gabinete, para aqui. Outras remodelações que nós temos estado a fazer, outras mudanças de uso na cidade, têm a ver com os mercados municipais. Os mercados de antes eram sítios, de facto, de encontro de toda a gente, da população, ia-se ao mercado, não havia supermercado, não havia shopping center, não havia nada. E, portanto, o mercado era o local de encontro. Com os novos equipamentos, acabaram por ficar obsoletos. O que é que se fez? Os mercados são locais onde temos restaurantes, onde mantemos à mesma a venda dos produtos diários, as frutas, o peixe, a carne, mas, ao mesmo tempo, temos uma dinâmica de novas lojas, de pequenos espaços, todos no mesmo espaço. Este era um mercado abastecedor. Como veem, eu sei que alguns de vós já lá estiveram. É um sítio onde se está muito bem, onde se come muito bem e come-se um pouco de tudo aquilo que, no fundo, não podemos encontrar noutros sítios, porque a gente vai a um restaurante, só vai àquele. Ali podemos escolher N restaurantes. Portanto, são espaços novos, com novas funções, muito importantes para a renovação da cidade. Aqui temos outra moda, uma boa moda neste momento, que é utilizar o topo dos edifícios para esplanadas. De modo que nós temos locais maravilhosos, como veem, a vista sobre o resto da cidade é maravilhosa, sobre o rio. Eu fui buscar a fotografia de cima porque este restaurante, esta esplanada, criou uma imagem de um Cristo Rei diferente, moderno, a olhar para o outro Cristo Rei do outro lado. Portanto, a criatividade está permanente e, portanto, inclusivamente, em baixo, por exemplo, tem uma rua que era também um local de prostituição, de bares, de alterne, etc., transformou-se na Rua Cor-de-Rosa. É um local magnífico, onde, de facto, as pessoas andam à vontade e tem uma movida noturna muito interessante. Prontos, estou quase a chegar ao fim, mas tudo isto tem a ver com uma dinâmica que acabou por ser premiada pelo Comitê das Regiões e, em 2015, premiou Lisboa com o Prémio da Capital do Empreendedorismo. Portanto, tudo isto também, isto é um programa que ajuda jovens ou quem quer montar um pequeno negócio. Ali temos a venda de umas latas de sardinha tradicionais portuguesas, mas quem beneficia, qualquer pessoa que chegue, tenha iniciativa, tenha ideia, tenha vontade, queira mudar o mundo até, e aqui tem o apoio da Prefeitura para o seu negócio. Isto só para mostrar que Lisboa tem eventos criativos e tem eventos culturais ao longo de todo o ano. Abusa-se, de facto, no verão, porque o espaço, o clima permite, e, portanto, nós temos eventos que trazem milhares de pessoas a Lisboa. E é muito importante esta vinda de pessoas de fora, porque eles criam uma nova dinâmica, criam outras exigências, há uma resposta diferente, tem que se inovar, tem que se criar, tem que se mudar coisas. E, portanto, não podia deixar de pôr, logicamente, o Rock in Rio, que é o grande evento. O Brasil trouxe-nos esta maravilha de trazer um espetáculo que de 2 em 2 anos traz milhares de pessoas à cidade, ao mesmo tempo que nós temos os festivais feitos por entidades privadas, que trazem também muita gente, muitos jovens. Ele é o Nós Alive, também temos o Superbox, Super Rock, eventos desportivos que são imensos. Só uma nota, o ano passado 90 milhões de euros entraram nos cofres da Prefeitura só relativos aos eventos desportivos. Portanto, tudo isto é de facto muito importante, mas no nosso dia-a-dia, a Câmara Municipal, a Prefeitura tem uma empresa chamada EGEAC, que faz a gestão dos equipamentos culturais e que cria eventos, especialmente no verão, e aqui temos o Out Jazz. Os Jardins de Lisboa recebem grupos de música nacionais e estrangeiras de jazz. É uma maneira também de cultivar um pouco músicas alternativas, não só a música tradicional. E, de facto, como veem, isto foi agora no verão, há pouco tempo, traz milhares de pessoas à rua que ficam confortavelmente deitados na relva, a ouvir a música.
os largos, o Largo de São Carlos, que é o nosso teatro clássico, recebe também orquestras e o público vem sempre, são sempre multidões, portanto tudo isto traz uma renovação da cidade muito grande. E o último que nós vamos ter agora, daqui a princípio de novembro, e isto acaba por ser um prémio, entre aspas, de todo o investimento que a Prefeitura e que o país, não é só a Prefeitura, mas que o país tem estado a fazer, de atrair eventos internacionais. A Web Summit é um grande evento a nível das tecnologias do web, vai trazer nada mais, nada menos que 55 mil pessoas a Lisboa. Imagine, 55 mil pessoas que vão discutir tudo o que tem a ver com tecnologia, que vão ouvir os jovens, os empresários que têm as suas empresas e que, no fundo, quiseram ter uma porta aberta, que a Web Summit vai criar, e, portanto, vai ser um evento, um marco importante, que vai criar emprego, que vai criar perspectivas de futuro para muitos jovens e para muitas empresas. Tudo isto tem, de facto, é um contínuo, isto não acaba, não para, porque se parar a gente volta outra vez ao anterior e a vida não é assim, lógico. Esta articulação que a Prefeitura de Lisboa tem tido com o Governo é muito importante. E porquê? Porque esta articulação é imprescindível. Tem que se mobilizar meios, tem que se mobilizar informação e cooperação entre todos. Esta imagem que eu tenho aqui tem a ver com o espaço que é do Governo. Era a manutenção militar neste local enorme, com milhares de hectares. Era o local onde se fazia todo o que ia abastecer o exército e todos os militares. Desde a padaria, tudo, mas tudo. Este espaço está vazio, ninguém ocupa. Fica pegado naquela zona da Expo, naquela zona oriental. O Governo fez uma parceria e a Prefeitura, com 7 mil milhões de euros, vai fazer a renovação deste espaço, precisamente para criar um hub de empreendedorismo e criatividade. É único, pretende-se, e aí a visão é uma visão de futuro. Queremos ser a cidade com o hub criativo e de empreendedorismo melhor da Europa. E isto só se consegue quando se juntam sinergias e quando há, de facto, uma visão comum. E isso existe, felizmente, neste momento, existe em Lisboa. Por isso é que nós somos uma cidade que foi nomeada, entre outros prémios. Este ano tivemos, a nível do turismo, imensos prémios internacionais. E esta dinâmica é uma dinâmica, de facto, para ficar. Toda a gente está motivada para isso e, portanto, há mais uma pequena coisa que eu vos queria falar que mobiliza precisamente isto. É preciso dinheiro para qualquer entidade que desenvolva, privada ou particular. A Prefeitura resolveu criar uma plataforma de crowdfunding, que é uma maneira de obter dinheiro dos privados ou pessoas que queiram dar o seu contributo, precisamente para todas as atividades que pretendam instalar em Lisboa e que contribuam para o desenvolvimento da cidade de Lisboa. Portanto, no fundo, tenham a ver com empreendedorismo, com inovação social, com ciência e tecnologia, desenvolvimento, cultura, cidadania e participação. É muito interessante porque estes pequenos projetos que, no fundo, não carecem de muito dinheiro à cabeça, logo ao princípio, tendo este apoio, conseguem depois seguir o seu caminho e desenvolverem-se. Tem havido projetos muito interessantes que têm a ver, de facto, com a cidade de Lisboa e, portanto, é uma boa possibilidade, é uma boa opção que nós temos. Existem outras plataformas, mas esta é a primeira de Prefeitura na Europa. Só vos quero agradecer e do fundo do coração desejar que o vosso amor a este centro histórico continue. Eu ontem fiquei bastante emocionada ao ver a homenagem que fizeram ao senador António Carlos Magalhães, porque de facto notou-se que havia uma entrega e que as pessoas partilham deste amor a este centro histórico e à Bahia. E isso é muito importante, porque a gente só cuida o que ama e a gente ama o que cuida também. Portanto, esta simbiose é muito importante. De todo o coração agradeço-vos a vossa paciência. Desculpa falar muito depressa e estou disponível para qualquer pergunta que me queiram colocar.
Recebemos em Lisboa de braços abertos, como sabem, estamos sempre disponíveis e não pude deixar de colocar aqui uma imagem que eu fui à procura, porque vocês tiveram, no Dia Internacional do Sorriso, tiveram uma exposição pública de muitos sorrisos que andaram espalhados pela cidade. Eu quero-vos deixar o meu sorriso, o sorriso de Lisboa, o sorriso de Portugal para vocês. E, logicamente, nós temos aqui as janelas de Lisboa e as janelas da Bahia, que eu acho que são muito parecidas. Eu acho que podia dizer que era o contrário. Bem-ajam, muito obrigada e bom trabalho.